Boa noite a todos. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso guia e modelo, nosso norte de todas as horas, a espiritualidade maior que nos envolve, nos intui e nos assiste nesse instante, possa continuar derramando sua luz sobre cada um de nós, que ao sairmos daqui, retornando aos nossos lares, possamos levar os lenitivos que viemos todos em busca. Rogando ainda de nossa Mãe Maria nesse instante, possa, juntamente com os legionários do bem, levar serenidade, equilíbrio, paz e harmonia a todos os nossos irmãos suicidas, onde quer que se encontrem, que eles possam receber essas vibrações calorosas de amor, carinho e ternura, e que em breve possam estar juntos de nós novamente. O tema escolhido para nós falarmos na noite de hoje, desse capítulo que nós acabamos de ler, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a mão direita, a beneficência. Nós havíamos escolhido esse tema já antes mesmo de ocorrer essa catástrofe que ocorreu no sul. Então, para ver que não existe coincidência nas leis de Deus, e nós acabamos de fazer o culto do Evangelho agora às 6h30 e, como sempre fazemos, abrimos o Evangelho aleatoriamente e caiu também sobre a caridade. Então, para ver quanto nós somos agraciados pela misericórdia divina, pela espiritualidade maior, a nos envolver, nos trazendo a serenidade, o equilíbrio e aquilo que nós precisamos captar para o nosso dia a dia. E para o nosso início aqui, para a nossa reflexão do capítulo 13, que vossa mão esquerda não saiba o que faz a mão direita, nós vamos ler das instruções dos Espíritos, uma mensagem ditada pelo Adolfo, bispo de Argel, em 1861, em Bordeaux, na França. Diz ele: a beneficência, meus amigos, vos proporcionará neste mundo os mais puros e os mais doces prazeres, as alegrias do coração que não são abaladas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Se pudesseis compreender tudo que existe de grande e doce na generosidade das belas almas, esse sentimento que faz com que vejamos nosso próximo como a nós mesmos, com que nos dispamos com alegria para cobrir nosso irmão, pudesseis, meus amigos, não ter outra ocupação senão a de fazer os outros felizes. Quais as festas do mundo que poderíeis comparar a estas festas alegres, quando, como representantes da divindade, dai alegria a essas pobres famílias que conhecem da vida apenas dificuldades e decepções? Quando vedes subitamente essas faces descoradas ficarem iluminadas de esperança, pois não tinham pão, esses infelizes e seus filhos pequenos, ignorando que viver é sofrer, choravam, gritavam e repetiam estas palavras que penetravam como punhais agudos no coração materno: estou com fome. Compreendei o quanto são deliciosas as impressões daquele que encontra a alegria onde no momento anterior só havia desespero? Entendei quais são vossas obrigações para com os vossos irmãos? Ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro principalmente das misérias escondidas, pois essas são as mais dolorosas. Ide, meus bens amados, e lembrai-vos destas palavras do Salvador: quando vestirdes um destes pequenos, pensai que é a mim que estáis vestindo. Caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes, é tu que deves conduzir os povos à felicidade. Praticando-te, terão prazeres infinitos no futuro, e durante o seu exílio na terra, tu serás sua consolação, a antecipação das alegrias que provarão mais tarde, quando se abraçarão todos juntos no amor de Deus. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de alegria que senti na terra. Que meus amigos encarnados possam acreditar na voz do amigo que lhes fala e lhes diz: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar abaixo de vós
e vereis quanta miséria há para aliviar, quantas pobres crianças sem família, quantos velhos que não têm uma mão amiga para os amparar e na morte lhes fechar os olhos. Quanto bem a ser feito! Não vos lamenteis, mas pelo contrário, agradecei a Deus e distribuir sem limites, à vontade, vossa simpatia, vosso amor, vosso dinheiro a todos que, pobres dos bens deste mundo, se enfraquecem no sofrimento e na solidão. Colhereis aqui na terra alegrias muito dóceis, e mais tarde apenas Deus o sabe. Esse capítulo ele nos traz 6 instruções dos Espíritos, 6 mensagens, 2 ditadas por Cáritas, essa ditada pelo bispo de Argel, uma ditada por João em Bordeaux, uma pelo Espírito Protetor e uma por São Vicente de Paulo. Então, ambas falando do regozijo, da paz que experimenta, a felicidade que experimenta aquele que pratica a verdadeira caridade, a verdadeira beneficência. Então é isso que nós vamos falar na noite de hoje. O que é caridade? Boa disposição de ânimo para com todas as criaturas. O próprio Cristo nos ensinou que nós devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Não há como nós termos disposição de ânimos apenas com aqueles que nós comungamos da mesma opinião, que nós temos admiração, que frequentam o nosso lar. O que o Cristo espera é que amemos a Deus de todo o nosso coração, ou seja, que nós possamos ser benevolentes, indulgentes, caridosos com todas as criaturas. Nós não podemos escolher para quem nós vamos ser bons. Nós devemos ser bons mesmo com aqueles que nos causam muitas das vezes dissabores nas nossas vidas. Esse foi o maior exemplo que Jesus nos deu. Exemplo de perdão, de humildade, de caridade. Até na hora derradeira da sua morte, o que ele disse? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Mas está certo que nós ainda estamos longe do patamar de evolução para que a gente ainda consiga praticar todas esse aprendizado do Cristo. E o que é beneficência? Prática de fazer o bem, prática de fazer essa caridade, de sermos caridosos, termos bom ânimo, boa disposição para com todas as criaturas, para que a gente possa, como diz aqui o bispo de Argel, gozar desta felicidade plena que é fazer o nosso próximo feliz. E a gente tem visto isso agora nesse momento de solidariedade, de fraternidade, que todos nós do Brasil inteiro, do mundo inteiro, endereçando não só a caridade material necessária para o reerguimento daqueles nossos irmãos, mas principalmente também a caridade espiritual das preces, das vibrações de amor, de carinho, de ternura, para que eles possam se ver fortalecidos. Moral de Jesus: o homem justo, ele pratica a caridade e ele é humilde, é o caminho da felicidade. O contrário, como nós sempre costumamos dizer, egoísmo e orgulho, negação da humildade e da caridade. O dia que nós deixarmos de sermos orgulhosos, de sermos egoístas, de pensarmos só em nós mesmos, o mundo será outro, porque daquilo que sobra da nossa mesa servirá para alimentar aqueles que nada têm. Por isso o bispo de Argel fala aqui: quantas famílias miseráveis, quantos filhos chorando por um pedaço de pão, momentos antes, quando aqueles que levaram para eles os mantimentos e saciaram a fome daquelas crianças. Quantos nesse momento estão gritando por um pedaço de pão, por um copo de leite? E muitas das vezes nós, nas nossas casas, o que tem para comer hoje é isso. Somos nós jogando comida fora, no lixo. Quantos necessitados? Então a grande jornada nossa, primeiro, é o amor a si mesmo, é nós nos amarmos, nos respeitarmos. Não é egoísmo,
é o amor que nós possamos realmente nos conhecer as nossas limitações, as nossas imperfeições, para que a gente possa colocar em prática somente aquilo que de melhor nós tivemos em relação a todos aqueles que nos cercam, que é o nosso próximo, independente de quem quer que seja ele. Depois sim, nós vamos poder amar o nosso próximo, porque se nós não nos dermos ao respeito, se nós não nos amarmos, como é que nós vamos conseguir amar o nosso semelhante? Então, esse é um aprendizado que nós temos que fazer. E amando o nosso próximo, nós aí sim estaremos amando a Deus verdadeiramente. Amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito, e ao nosso próximo como gostaríamos que fôssemos amados. Foi as lições que o Cristo nos deixou. Ele resumiu os 10 mandamentos nesses dois: amar a Deus acima de tudo e ao nosso próximo como a nós mesmos. As leis e os profetas estão resumidos nessas duas instruções do Cristo. Então, entendendo a caridade segundo Jesus, Kardec, ele indagou dos imortais, dos espíritos luminares, como é que entendia a caridade praticada por Jesus. E ele obteve como resposta: primeira coisa, benevolência, que se exprime na boa vontade, na disposição para a prática do bem. Foi o que nós vimos agora há pouco da caridade, esse propósito, essa vontade, mas essa vontade mesmo ardente de auxiliar a todos que nos cercam. Isso se chama benevolência, prática do bem, desejar o bem de todos, sem distinção, mesmo àqueles que nos fazem mal, mesmo àqueles que nos fazem mal. Porque se nós formos iguais a eles, qual a diferença nossa? Não haverá diferença. Nós só vamos ser realmente superiores, espíritos superiores, se nós fizermos diferente, se nós realmente formos benevolentes. Porque os bandidos, os criminosos, que a gente chama de bandidos, de criminosos, eles também não são benevolentes para com os que eles cercam, os seus entes queridos, seus amigos? São. Se nós não fazemos nada diferente deles, qual a diferença nossa para com eles? É isso que o Cristo espera de nós. Nós já conseguimos? Estamos longe, estamos caminhando, mas nós temos que ir passo a passo. Outra coisa que a espiritualidade informou a Kardec: indulgência, que é a clemência e misericórdia para com as imperfeições alheias. Quem aqui é perfeito? Como é que foi que o Cristo disse para a mulher adúltera, para todos aqueles que a condenavam? Atire a primeira pedra que tivesse em pecado. Se somos nós, a gente quer tirar o argueiro do olho do nosso semelhante, mas a trave que se encontra estampada no nosso a gente não vê. Todos nós estamos carregados de defeito: orgulho, vaidade, maledicência, cupidez, avareza, sensualidade desregrada, soberba, inveja. Quantos defeitos nós carregamos? Mas nós teimamos em apontar os defeitos do outro, ao invés de nós lapidarmos, extirparmos os nossos defeitos. Por isso que diz lá na oração do Pai Nosso: livrai-nos de todas as tentações, justamente para que a gente possa se ver livre de uma vez por toda de tudo aquilo que emperra o nosso crescimento na terra. E por fim, o perdão, o ato de desculpar as ofensas. Esta é a caridade conforme entende Jesus, e que os espíritos responderam para Kardec, e que foi o que Jesus praticou aqui quando esteve conosco. Foi bom com todos, foi indulgente com as imperfeições de todos aqueles que aqui conviveram com ele, e perdoou a todos, mas sempre dizia: vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Então o Pai sempre nos perdoa, mas serve para nós também, que nós não pequemos mais, para que não nos aconteça coisa pior. Por isso André Luiz fala no livro Evolução em Dois Mundos das dores: da dor evolução, que vem de dentro para fora para a gente evoluir, a dor expiação, que
que nos alcança na nossa existência terrena, para que a gente possa pagar as dívidas que nós contraímos com os nossos irmãos nas vidas passadas, seja através de uma traição, seja através de um assassinato, seja através de um furto. Nós não sairemos deste plano até que paguemos o último ceitil, o último jota. Está na lei, Jesus nos diz. Muitas das vezes a gente pode achar que aquilo que a gente está fazendo com relação ao nosso próximo, ninguém está vendo. Não é crime que na lei da terra, dos homens, que cada país tem suas leis, mas para as leis de Deus, qualquer mal que nós cometemos com o nosso próximo terá que ser reparado. Todo o mal que nós fizemos terá que ser reparado. Então nós estamos aqui neste plano de provas e expiações, como eu costumo dizer, nesse presídio chamado terra, nesse hospital chamado terra, nesta escola chamada terra, para que a gente possa aprender, para que a gente possa curar o nosso espírito e para que nós podemos resgatar e reparar as faltas que nós cometemos no passado. Nenhum de nós é santo. Todos nós cometemos inúmeras iniquidades nas vidas passadas. Só não lembramos pela benesse de Deus, porque se nós fôssemos lembrar o quão ruim, quão mal nós somos nas vidas passadas, nós não conseguiríamos existir nessa presente encarnação. Então, fundamental, não basta uma virtude passiva, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para fazer o mal, basta apenas não fazer nada e ficar indiferente às coisas que ocorrem. Está no Evangelho, no capítulo 15, item 10, ditado também por Paulo. Então, muitas das vezes a gente chega em casa, fazemos o nosso exame de consciência à noite na hora de dormir, como nos pede Santo Agostinho, e aí eu falo: hoje eu não fiz o mal para ninguém, e o bem também não fiz. Então não adiantou nada. Não basta uma virtude passiva, é preciso sempre uma ação da vontade. O que Deus espera de nós é ação, é que nós pratiquemos a ação. E como eu disse, nós não precisamos de dinheiro para praticar a verdadeira caridade. Os irmãos nossos do Sul, os nossos irmãos em Israel, na Palestina, na faixa de Gaza, na Ucrânia, no Maranhão, que tem mais de 30 cidades também alagadas, todos precisam de quê nesse momento? De prece, de vibrações, para que eles não se desesperem, para que eles alcançam a calmaria, a resignação, a tolerância, a fé, principalmente a fé em Deus, de que tudo passa, como dizia o Chico. A felicidade passa, mas a tristeza, as angústias, as aflições também passam. Então a gente orar por esses irmãos é a verdadeira caridade, é a caridade moral que nós vamos falar dela. A caridade material é a caridade moral. O verdadeiro objetivo da caridade é o de dignificar aquele que é beneficiado, assim como se engrandece no silêncio e no anonimato daquele outro que a exerce. Por isso nos conclama o capítulo 13, que vossa mão esquerda não saiba o que vossa mão direita faça. Nós precisamos sair cantando aos quatro ventos o que nós doamos. A verdadeira caridade ela é praticada desinteressadamente. A verdadeira caridade é praticada quando nós, sabendo que o nosso irmão está precisando de nossa ajuda, a gente vai ao encontro dele. A gente não espera ele pedir. Se eu sei que tem um irmão passando fome, eu vou lá saciar a fome dele. Se eu sei que ele está precisando de um remédio, eu vou correr atrás dos meus amigos, se eu não tenho condições, juntar um dinheiro, comprar aquele remédio para ele. Se ele está precisando de um cobertor no frio, vou levar aquele cobertor. Vou levar aquele cobertor. Então nós não precisamos esperar. Esta é a verdadeira caridade. Mas muitas das vezes nós esperamos que aquele que está passando por dificuldade, por privações, venha bater na nossa porta. Ele já está passando por uma dificuldade. Para ele, muitas das vezes, é humilhante ter que pedir lá no semáforo,
ter que sair da sua casa, sua esposa, seus filhos, desempregado, ter que pedir uma cesta básica. O que nos compete? Eu posso ajudar? Eu posso recolher com os amigos uma cesta básica? Vou lhe levar. Os amigos mandaram para você. Essa é a verdadeira caridade. Então nós temos a caridade material que nós acabamos de falar. Consiste em auxiliarmos os nossos irmãos que passam pela prova da pobreza. É dar alimento a quem tem fome, agasalho ao que passa frio, enfim, amenizar o quanto possível as privações materiais daqueles que as sofrem. Pois não? Eu entendo sobre não divulgar quando a gente faz caridade, mas assim, quando eu vejo, por exemplo, redes sociais de ONGs que as pessoas divulgam, isso motiva outras pessoas também. Não, eu sei. Nós estamos falando, nós vamos chegar lá, é naqueles que realmente querem aparecer. Sim. O objetivo não é fazer a caridade, é o ego. E a caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, saber calar, se fazer de surdo quando for escarnecido ou zombado, não dar importância quando for humilhado por alguém que erradamente se supor superior. Quantas das vezes a gente é ofendido, a gente é magoado e a gente quer retrucar? Muitas das vezes a gente até fala, né? Ai Deus, me dá paciência, porque se me der força eu mato, né? É assim que a gente costuma brincar. Se me der força eu esgano. Mas é justamente aí que a gente vai mostrar que a gente é superior. Calando, saindo de perto, deixando para lá. É difícil? É difícil. Mas nós temos que evoluir, nós temos que aprender. Hoje nós vamos dar conta, mas amanhã o escárnio, a zombaria maior, a gente acaba agredindo por palavras, depois a gente arrepende, porque nós não somos igual à pessoa que está nos ofendendo, está nos magoando, está fazendo alguma maledicência, alguma fofoca contra nós. O Chico dizia: quando fizer alguma fofoca contra você, se for verdade, você não vai poder falar nada, então fica calado. Se for mentira, azar dele. Você está com a consciência tranquila. Então, nós temos que preocupar. Mas só que nossa vaidade, nosso ego, nosso egoísmo fala mais alto. E a gente quer tirar satisfação, e nessa tirada de satisfação, muitas das vezes acontecem coisas piores. Então, exercitando a caridade, o exercício da benevolência, ela pode ser praticada tanto na caridade material, na doação de bens, como na caridade moral, na assistência, no amparo, no consolo, no esclarecimento, na orientação. O que eu vou dizer para uma mãe que acabou de perder o filho, como dizia o Chico? Nada. Deita aqui e vou chorar contigo. Mas isso é caridade. Ela tem um ombro que ela pode contar, tem uma palavra amiga ali para poder auxiliar. Uma pessoa que chega numa casa espírita, numa casa religiosa, católica, evangélica, afro-brasileira, religião não interessa, mas se ela encontra ali amparo, consolo para as suas aflições, uma palavra de consolo, de esclarecimento, de orientação, isso é caridade, não nos custa um centavo. E exercitando a indulgência, solidariedade em face das limitações e fraquezas do próximo, evitando discriminá-lo. Quem aqui não é limitado em alguma coisa? Quem aqui não é imperfeito em algum ponto? Todos nós somos irmãos do caminho, um aprendendo com o outro, um auxiliando o outro, um dando a mão e puxando o outro. Por isso o plano Terra é uma escola para a gente aprender, é um hospital para a gente se curar o nosso espírito, e é um presídio onde nós estamos aqui pagando pelas dívidas que nós contraímos nas vidas passadas, pelo mal que nós fizemos e não nos recordamos, graças a Deus. Como dizia o Divaldo, fui obsediado por quase 30 anos por um irmão a quem ele chamava máscara, que ele se aparentava como uma máscara no rosto. E Divaldo fala que há 400 anos atrás, aquele irmão que o obsediava, Divaldo, naquela época, tinha jogado ele na fogueira, na época da Inquisição.
O que sobra para nós? O que nós somos no passado? Quem sabe nós não fomos aquele soldado que espetou o Cristo com a lança Nós estamos vindo, evoluindo, encarnação em encarnação. Depende de nós, se nós vamos querer evoluir com maior celeridade. Nós estamos num colégio, numa escola, passamos uma determinada prova, mas reprovamos lá na matemática, no português, repetimos aquela disciplina. Assim somos nós. Vai ser da vaidade, vai ser do orgulho, vai ser do egoísmo. Qual é a disciplina que nós vamos ser reprovados nessa existência? O que é que nós vamos ter que melhorar na próxima? E o esquecimento do mal que se tenha sofrido de alguém num ato de tolerância esclarecida que se exprime na compreensão, exercício do perdão, caridade moral. Torno a repetir, perdoar não é esquecer o mal que nos foi causado, porque para a gente esquecer quem nos feriu, quem nos agrediu, quem nos furtou, quem assassinou um filho, um parente, não tem jeito de esquecer, só se a gente tiver amnésia. Mas é a gente se libertar dessa angústia, desse mal, quando se fala o nome da pessoa e a gente que dá uma taquicardia, aí a gente está com ódio, com sentimento de vingança, de mágoa. E eu sempre não canso de repetir, é um copo de veneno que a gente toma esperando que o outro morra, e o outro não está nem lembrando que a gente existe, e quando a gente vem falar no nome, dá que tem. Então a gente tem que se libertar disso, porque senão, se a gente partir com esse sentimento de mágoa, de rancor, de ódio para o plano espiritual, nós é que seremos os obsessores amanhã. Nós é que seremos aqueles a perseguir os que ficam no plano da carne. E é isso que nós queremos para nós? Não é. Nós queremos paz. Nós queremos desencarnar, seguir e retornar melhores do que quando aqui deixarmos essa veste carnal. É difícil? Muito difícil. Mas nós temos que ir tentando. Como praticar a caridade? Um espírito protetor em Lyon nos diz: pensamentos, palavras e ações. Pensamentos, orando pelos pobres e abandonados, orando pelas pessoas que precisam, que estão nos presídios, que estão nos asilos, nos hospitais, em guerra, em dores, em drogadição, lá na Avenida Marcos Xerém, naquelas imediações, aqueles irmãos nossos lá, viciados, que não têm um lar para retornar para casa. Isso, caridade moral, pelo pensamento. Por palavras, conselhos benéficos, palavras de consolo e fé, o que nós falamos aqui, amparar alguém que está numa depressão, que está pensando em suicídio, que acabou de perder o emprego, acabou de perder um ente querido, amparar, consolar, esclarecer, mostrar para ele que tudo faz parte das leis de Deus. O sofrimento não bate só na porta dele, bate na porta de cada um de nós, cada um de uma forma diferente. São as nossas provas e as nossas expiações. O próprio Cristo nos diz: no mundo só tereis aflições. Nós estamos aqui como endividados, pagando as promissóriazinhas, mas nós temos muitas promissórias ainda para pagar. Mas Deus permite que a gente venha e pague parceladamente, porque se a gente viesse para pagar tudo de uma vez só, a gente não suportaria. Quantos irmãos nossos sucumbem pelo suicídio? Porque não deram conta, não suportaram. Antes de reencarnar, combinaram lá com seus tutores, com seu anjo guardião, que dariam conta, mas chega aqui, a prova é difícil, e aí sucumbem. E por ações, um sorriso, um gesto afetuoso, atenção, pequenos favores, uma cesta básica, um cobertor, um pão, um copo de leite, um copo com água, uma moeda no trânsito. Como dizia o Chico, se nós soubéssemos quantos espíritos irradiam energias boas para nós quando a gente dá uma moeda para aquele irmão no trânsito, mas de igual forma, quando a gente nega, podendo dar, e negamos, quantos irmãos também, espíritos inferiores, irradiam vibrações nocivas com relação a nós?
Porque nós sabemos que no mundo tudo é vibração. Se nós temos os pensamentos elevados, os sentimentos elevados, quem é que vem para junto de nós fazer morada? Espíritos bons. Mas se a gente tem os pensamentos negativos, inferiorizados, quem vem para junto de nós? Espíritos levianos, zombeteiros, inferiores, que desejam o nosso mal, a nossa derrocada. Não nos custa nada abrir o vidro, meu irmão. Hoje eu não tenho uma moeda, mas na próxima vez eu tento, eu te ajudo, eu te auxilio. Mas pelo menos a gente olhe nos olhos, como diz o Cristo, que a gente tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir, porque muitas das vezes a gente vê, mas a gente não enxerga aquele irmão que está ali. A gente escuta, mas não ouve o que ele tem para nos dizer. Sim, somos nós. Muitas das vezes temerosos por causa da violência e tal, mas muitas das vezes não, porque a gente já vê de longe, a gente já fecha o vidro do carro, para não dar nem atenção para aquele irmão que está ali no trânsito. Pensemos. Esmola e caridade. Esmola para nós é a coisa que se dá, como por exemplo dinheiro, comida, remédio, vestimenta. E caridade é essencialmente amor, não amor a nós mesmos, egoísmo, mas amor ao próximo, aquilo que nós podemos fazer para auxiliar aquele irmão que necessita do nosso amparo, principalmente da caridade moral, do amparo, do consolo, do esclarecimento e da orientação. O que se deve pensar da esmola? Indagou Kardec da espiritualidade. Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Foi o que os espíritos superiores responderam a Kardec. Cabe a nós, mesmo com pouco, auxiliar no pouco que nós podemos, para que esses irmãos não sejam privados das necessidades básicas que possam estar passando nessa presente existência. Dar-se-á reprováveis à esmola? Não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. O homem de bem, que compreende a caridade de acordo com Jesus, vai ao encontro do desgraçado sem esperar que este lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola, delicadeza e humildade. Nós não precisamos esperar que batam à nossa porta se a gente sabe que aquele irmão está necessitando, mas que a gente não humilhe, que essa contribuição nossa, que esse auxílio, essa ajuda nossa, possa ir de encontro com ele com a melhor delicadeza, com a maior humildade, bondoso, benévolo, para que ele não se sinta humilhado e nós não nos sintamos engrandecidos, nós não nos sintamos o rei da cocada. Esmola sem caridade. Existe esmola sem caridade? Existe. Doações arrancadas contra a vontade, auxílios dados com efeitos propagandísticos, donativos com total indiferença pela sua aplicação. A essas e outras esmolas em que o coração não intervém, é que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios: mesmo que eu houvesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, se eu não tivesse caridade, de nada me serviria. Esse é o ano da caridade propagandística, que é o ano da política. Quantos irmãos nossos vão fazer caridade, vão dar esmola, mas sem caridade, vão dar porque estão querendo algo em troca? Quantas doações serão arrancadas contra a vontade? Então isso é esmola sem caridade. E esmola com caridade? Será tanto mais meritória aos olhos de Deus, quanto mais puro seja o seu conteúdo caritativo, isto é, quanto mais às escondidas seja feita, quanto mais delicadeza encerre, quanto mais abnegação expresse e quanto menos vergonha cause a quem a recebe.
Esta é a esmola com caridade. Muitas das vezes as ONGs pedem para as pessoas auxiliar, mas as pessoas que auxiliam as ONGs, ninguém sabe quem foi que auxiliou. Ninguém sabe. Os nossos irmãos do Rio Grande do Sul vão saber de quem foi que partiu as doações que saíram das carretas de Uberaba? Não. Pode ter saído de tantos daqui de dentro, tantos que estão lá fora. As que saíram do Mato Grosso hoje, as que saíram de Minas Gerais hoje. Isso é a verdadeira caridade. Ninguém precisa ficar sabendo. E existe a caridade sem esmola. Em que consiste? Como é que pode ser praticada a caridade sem esmola? Consiste no cultivo das virtudes cristãs, sim, no auxílio ao mendigo. Ninguém há que, no pleno gozo de suas faculdades, não possa prestar um serviço qualquer, prodigalizar um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Kardec. Lembremos, males existem e infinitos, em que as boas qualidades do coração valem mais ou operam melhor que todas as riquezas materiais. Vir aqui fazer a sopa aqui na sexta-feira para distribuir à noite, ir lá no Residencial 2000 fazer a sopa no sábado, ir lá no Solar de Adrianinha fazer os almoços no domingo, ir lá na Maria de Nazaré auxiliar no Legionários do Bem. Tantas casas espíritas esparramadas nesse Uberaba, mais de 150 que fazem esse tipo de coisa. Nós não podemos, eu não posso no sábado de manhã, tem no sábado à tarde. Eu não posso domingo, tem no domingo à tarde. Eu não posso fazer isso, vai lá no asilo visitar os velhos. Não posso visitar os velhos, vai no presídio visitar os presos. Então não tem desculpa. O que nos falta é boa vontade. O que nos falta é boa vontade. Então, exemplos de caridade nós temos aí: doar sangue, ler para os cegos, não nos custa um centavo, doar roupas. Gente, não sei se viram um vídeo que circulou aí, mas eu sempre falei isso quando eu falei da caridade, que a gente tenha dignidade quando a gente for fazer doação. Se não serve para mim, não serve para o meu irmão. Como é que eu vou dar um sapato rasgado, estraçalhado, uma roupa sem botão? Joga fora, joga no lixo. Para que eu vou dar gravata? Eles vão usar gravata lá? Um coitado que está na rua pedindo uma troca de roupa, ele vai usar gravata? Sapato de salto alto, vai para a festa? Pelo amor de Deus, a gente tem que ter um pingo de decência, bom senso. Eu fico indignado. Será que nós não aprendemos nada ainda? Veio a pandemia, eu achei que quebraria o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Quebrou nada, está todo mundo já com o nariz em pé. Agora vem lá, a catástrofe lá, daqui a pouco passa, mas precisa de outra pancada. E a gente não aprende. Então, doar brinquedos, doar cabelos, doar roupas. Como é que faz aqui? Menos, né? Aqui. Abraçar pessoas não nos custa nada, ir aos hospitais não custa nada, trabalho voluntário, visitar idosos, doar cabelo. Tanta coisa que a gente pode fazer que não nos cabe um centavo. Por isso que o Espírito Protetor em Lyon disse: apenas Deus, em sua misericórdia infinita, vos pôs no fundo do coração a sentinela vigilante que se chama consciência. Escutai-a, que somente bons conselhos ela vos dará. Às vezes conseguis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal. Ela então se cala, mas ficais certos de que a pobre escorraçada se fará ouvir, logo que lhe deixardes aperceber-se da sombra do remorso. Ouvi-a, interrogai-a, e com frequência vos achareis consolados com o conselho que dela houverdes recebido. Não tem ninguém precisa apontar o dedo para nós para falar que nós fizemos certo ou errado. A nossa consciência nos cobra. Quando nós chegarmos na pátria espiritual, Deus não vai apontar o dedo para ninguém aqui não. É a nossa consciência, a hora que a gente vê lá o telão da nossa vida lá, nossa, que bobagem que eu fiz.
não poderia ter ajudado, não fiz. É a nossa consciência que vai nos cobrar. Então Chico diz: se Allan Kardec tivesse escrito que fora do espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Graças a Deus ele escreveu: fora da caridade, ou seja, fora do amor, não há salvação. E esse deve ser o estandarte, essa deve ser a bandeira, não só do espiritismo, mas de todas as religiões. Fora da caridade não há salvação, fora da benevolência, fora da indulgência, fora do perdão, não há salvação. Se nós quisermos ser salvos das nossas mazelas, dos nossos equívocos, de tudo, de todos os maus pendores nossos, é através da caridade. O Chico já nos ensinava isso. Quer se livrar dos seus obsessores? Pratique a caridade. Eles vão se afastar, porque eles vão perceber que você não é aquela pessoa que cometeu aquele mal lá na vida passada, que você hoje é um outro ser, que você hoje evoluiu, que você hoje está fazendo diferente, você hoje está fazendo a diferença. Então que Deus possa nos dar a força, essa boa vontade, o equilíbrio, a serenidade e a sabedoria, para que realmente nós possamos sermos diferentes e fazermos a diferença. Que Jesus continue sendo nosso guia e modelo, e que Maria, nossa mãe, possa continuar cobrindo-nos com o manto sagrado que cobriu Jesus, trazendo-nos a paciência, a serenidade, a doçura, a delicadeza, para que a gente possa realmente praticar a verdadeira caridade, e que a espiritualidade maior possa nos encontrar sempre com os pensamentos elevados e com sentimentos voltados à prática do bem, para que eles possam fazer morada juntos de nós. Gratidão pela paciência mais uma vez.